Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Vamos tratar de mais uma reflexão bíblica e hoje tomaremos por base a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13 ao versículo 18. Mas antes disso, você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa o seu like e compartilha para que todos também sejam abençoados e edificados pela palavra de Deus. Vamos tratar dessa reflexão que é de suma importância para nossas vidas, é de grande valia para nossas vidas. O vídeo ficará um pouquinho extenso, mas será de muita utilidade e edificação para nossas vidas. O tema hoje é Jesus Cristo está voltando. Na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, do capítulo 4, do verso 14 ao verso 18, assim está escrito: disse Paulo: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que dormem, para que vocês não se entristeçam igualmente os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos juntamente arrebatados a encontrar o Senhor nas nuvens dos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Finalizando, confortai-vos uns aos outros com esta palavra. O apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, escreve esta epístola e no capítulo 4 ele trata de uma questão que estava havendo naquela época entre os cristãos. Essa igreja foi fundada pelo apóstolo Paulo em sua segunda viagem missionária, mas por conta da forte oposição dos judeus ao cristianismo, o apóstolo Paulo teve que sair desta cidade. Tempos depois, o apóstolo Paulo recebe a notícia do seu companheiro de trabalho, Timóteo, dizendo que a igreja prosperou, progrediu, cresceu em meio às lutas e perseguições. Portanto, a igreja tinha crescido, se fortalecido e avançado, mesmo em meio a grandes oposições daquela época. Mas, dentre eles, estava uma confusão que estava batendo na fé alguns, enfraquecendo na fé alguns, entristecendo alguns também. Essa questão era que quando um parente morria, eles ficavam angustiados, querendo que Jesus voltasse logo para rever o seu parente. Ou seja, a prioridade deles não era simplesmente Jesus voltar para rever Jesus, para estar com Jesus, para que a completude da salvação se completasse, mas era para rever os seus parentes. Então eles ficaram agoniados, ficaram angustiados e outros ficaram fracos. O apóstolo Paulo, escrevendo no capítulo 4, primeiro versículo, ele diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, senão vocês vão se entristecer, como os demais que não têm esperança. Ou seja, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes, significa, eu não quero, irmãos, que lhe falte conhecimento sobre aqueles que já morreram em Cristo, porque senão vocês vão se entristecer, como os demais que se entristecem e não têm esperança. Aqui está a diferença. Aqueles que se entristecem porque não têm esperança, quando um parente seu morre, é porque não tem a convicção para onde o seu parente morreu, para onde ele foi, e para onde, quando a própria pessoa morrer, também vai. Então, eles não têm a perspectiva de um dia estar e rever os seus parentes. Porém, o apóstolo Paulo diz: não quero que lhe falte conhecimento sobre aqueles que já morreram em Cristo,
senão vocês vão se entristecer, como os demais que não têm esperança. Aqueles que morrem longe do caminho do Senhor, quando você vai ao velório, as pessoas estão chorando, chorando, e é natural, mas às vezes vem o enterro e as pessoas continuam chorando, e após meses e anos as pessoas choram e choram muito, e às vezes entram no estado de depressão, porque não tem mais a certeza de rever os seus parentes, de um dia estar com seus parentes. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, senão vocês vão se entristecer igualmente aqueles que não têm esperança. Já o cristão é diferente. O apóstolo Paulo vai dizer, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus morreram, Deus tornará a ressuscitar com Cristo. Aqui está a garantia, a âncora, a certeza da nossa fé. A morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. Uma coisa eu tenho a dizer para vocês. Joseph Smith não pode fazer nada pelos seus seguidores, que são os mormons, porque Joseph Smith morreu e nunca ressuscitou. Allan Kardec, que é o líder do espiritismo, nada pode fazer pelos seus seguidores, porque ele morreu, mas não ressuscitou. Charles Taze Russell nada pode fazer pelos seus seguidores, que são as testemunhas de Jeová, porque ele morreu e não ressuscitou. Eu quero dizer que Buda não pode fazer nada pelos seus seguidores, porque ele morreu e não ressuscitou. Olha a diferença do cristianismo. Todos esses líderes morreu e não ressuscitou. Agora o nosso Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou, está vivo para todo sempre. E o apóstolo Paulo diz, aqueles que morreram em Cristo, Deus tornará a ressuscitar com Ele, porque o nosso Cristo ressuscitou e é a primícia dos que morreram. Portanto, Jesus Cristo ressuscitará na sua vinda todo aquele que morreu servindo a Ele. Esse é o privilégio, essa é a esperança, essa é a promessa, essa é a âncora do cristianismo, a morte e a ressurreição do nosso Cristo, o Senhor e Salvador, Jesus. O apóstolo Paulo continua dizendo, não dizemos isto por fábula, ou por nós mesmos, ou por nossa religião. O apóstolo Paulo é bem claro, dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, não precederemos, ou seja, não subiremos primeiros do que aqueles que já morreram em Cristo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo, eles primeiro vão ressuscitar, depois nós seremos arrebatados juntamente com eles. Nem eles subirão primeiro do que nós, nem subiremos primeiro do que ele. Eles serão ressuscitados primeiro, porque eles estão mortos em Cristo. Nós que estamos vivos seremos transformados em um corpo imortal, em um corpo incorruptível. De igual modo, quando eles ressuscitarem com um corpo imortal e um corpo incorruptível, eles ressuscitarão. E nós, juntamente com eles, subiremos a encontrar o Senhor nas nuvens e nos ares, e assim estaremos sempre com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido e querida, a volta de Cristo é real. O retorno do nosso Messias é tão certo quanto foi a sua primeira vinda. Eu quero dizer para você, esteja firme, apercebido, vigilante e aguardando ansiosamente a volta do nosso Rei, o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo finaliza dizendo, portanto, confortai-vos, ou em outra tradução, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Eu vim aqui te confortar, eu vim aqui te consolar, não com a palavra da filosofia. Eu vim aqui te confortar, eu vim aqui te consolar, não com fábulas
não com falácia. Eu vim aqui te confortar, te consolar com a palavra do Deus vivo, te garantir, te autenticar que Jesus Cristo está voltando, é a última hora, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados e subiremos juntamente com eles a encontrar o Senhor nas nuvens e nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Querido e querida, esteja firme na presença de Deus. Esteja percebido na presença de Deus. Esteja vigilante na presença de Deus. O momento de prazer não se compara à glória que nós teremos quando o Senhor Jesus voltar. O momento de prazer carnal no pecado. O momento pecaminoso deste mundo que você possa se influenciar e até deixar os caminhos santos do Senhor para curtir essa vida pecaminosa. Não se compara a grandeza que o Senhor preparou para nós. Não perca a sua salvação por nada. Não perca a volta do Senhor Jesus por nada. Ele está voltando e não é a vontade dele que você, que eu, que nós que servimos a Ele, ficamos quando a trombeta soar. Em breve Ele voltará e quando Ele voltar, levará-nos para estar com Ele, para todo sempre, pelos séculos dos séculos, por toda eternidade. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, para a glória do seu nome.